Chegaram, bateram na janela e falaram, me chamaram. Disse que o cabo estava me chamando lá na delegacia, né? Quando eu cheguei lá, eles me prenderam. Fui preso por causa de uma pinga, né? Era um crime porque um índio não poderia beber, assim, aquela velha visão dos 2 pesos e 2 medidas, né? O índio era um semi-incapaz, então o que valia pra gente em termos de direitos, liberdades, não é o que mesmo que valia para eles. A violência cometida contra os índios, ela não é um parêntese na história do Brasil. Ao contrário, ela é a marca que permanece ao longo da história e que é desconhecida. Na época foi preso por causa do final de Itamar, que foi a cadeinha aí, prendeu, que tomava muita pinga e não trabalhava quase, então queria que trabalhasse assim a pulso, né? O chefe da aldeia chamava-se Itamar Simões. Foi tido como um dos chefes mais autoritários, mais duros que a aldeia teve. Eu era moleque de 11 anos, ele foi de serviço para trabalhei de funcionário dele, trabalhava na marra. E nós plantávamos algodão e acabou no fim não vendo nem um centavo. Esse autoritarismo do chefe do posto vem da hierarquia militar, do regime militar, onde não se questiona nada. Você tem um tipo que é a cadeia clandestina, que funcionou em Vanuíri, na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, e o outro uma cadeia oficial, que é a cadeia do Krenak, que funcionou em Minas Gerais. As pessoas que, acaso quisessem fugir desse regime, eram as que eram levadas para a cadeia. Era uma casinha bem pequenininha, né? Tinha janela com grade, né? Aqueles ferros grossos, tipo uma grade assim. É o que eu lembro dela. A prisão é igual a da cidade, a mesma coisa. Cadeia feita grade de ferro. Uma espécie de depósito nacional de indígenas que estavam causando algum tipo de problema para as autoridades brasileiras e problemas que eram das mais diversas ordens. Quando era de manhã, eles tiravam a gente, levavam até no lugar de serviço, nós carpia, nós plantávamos para nós tratar de nós dentro da cadeia, preso. O que a gente vê por trás dessa ideia do crime de vadiagem, que eles tanto citavam, muitas vezes é uma verdadeira repressão cultural de hábitos tradicionais dos povos indígenas. Todo o trabalho que se tinha que fazer é obrigá-los a deixar aquela forma de viver para chegar na maravilhosa sociedade industrial nossa. Fica muito claro nos relatos, né, quando a gente conversa com os índios hoje, algumas situações que mostram que o reformatório tinha também um claro caráter de repressão política, né? Eles queriam nós presos porque é para tirar a nossa força, né, de nós estar reclamando por causa da nossa terra, né? Fiquei preso quase 1 ano. Faltou, parece que uns 20 dias para 1 ano. Uma grande confusão essa história de quanto tempo você ficaria no Krenak. Isso partia muito da cabeça dos administradores locais. Está muito claro que os policiais eles eram os senhores, né, da liberdade dessas pessoas. O processo de desenvolvimento do Estado brasileiro durante a ditadura militar, ele tinha uma conotação muito forte na integração do índio na sociedade. E essa integração, ela tinha como uma das características a remoção dos indígenas, remoção forçada dos indígenas para locais onde eram determinados pelo Estado para que ele fosse criadas reservas, né? O governo falava, ali é do índio mesmo, pode entregar para o índio. Aí o fazendeiro pagava para eles
e eles tiravam o índio, mandavam igual mandou para aqui, para essa aldeia, mandaram para Machacaliz, ia mandando para essa outra aldeia. A ditadura, ela consolidou uma política em relação ao esbulho das terras, a usurpação das terras, ao direito de se expressar na própria língua. Os mais velhos, eles comentavam assim, olha, não vamos falar a língua, né? Não vamos fazer nossa culinária, nossa dança, porque se a gente fizer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser massacrados, eles vão bater na gente. Não está falando em português, como era exigido pelos militares. Isso era uma coisa passível de agressões, né? Você ser agredido com penalização por isso. Então a gente percebia que os mais velhos tinham aquele trauma de que se os mais jovens voltassem a falar a língua, que é o principal elo de ligação com a cultura ancestral, que eles poderiam ser reprimidos novamente. Que é uma coisa mais violenta do que dizer você não pode falar na tua língua, que foi o que o Brasil disse até 1988 para os índios. A ideia de você criar uma milícia indígena para policiar os seus pares, né? Essa ideia que existia por trás disso tem a ver com uma ideia de se afastar um pouco do problema e dizer, ó, não somos nós que estamos fazendo isso, né? Isso são os próprios índios que estão tentando resolver os seus problemas entre si, estão policiando as suas áreas. Essa guarda rural, ela funcionava mais ou menos como um braço do civilizado entre os índios. Eles eram treinados para ser um tipo de soldado indígena. Muitos índios de uma determinada etnia eram colocados para policiar outras etnias. Em alguns casos, isso até em contextos que acirravam conflitos históricos entre etnias. Me puseram depois de eu preso, que eu saí, me puseram nessa da GRIN, né? Guarda Rural Indígena. Mas só que eu não ganhava nada, era só para ficar lá. Só para enrolar a gente. Entre os índios, né, os indígenas, não existe essa questão de um manda, outro obedece, a não ser quando existe uma catástrofe, um problema externo, aí eles se unem e existe aí uma liderança. Na época da ditadura militar, os militares brasileiros foram levados para os Estados Unidos e treinados em métodos de tortura. E depois eles repassaram isso para essa guarda rural indígena. Você cria ali um corpo estranho dentro da comunidade indígena. Ensinava instrução, como é que defendia da faca, do porrete, de um chute, de um tapa. Ninguém nunca ouviu o que eles tinham para dizer sobre o que aconteceu lá. Então é muito provável, é muito possível, né? Provável não sei, mas possível certamente, que existam outros exemplos do gênero, né? Pessoas que chegaram lá, mas não saíram. Os fazendeiros massacravam os indígenas a todo tempo, como aconteceu no Ceará, no Maranhão, onde os indígenas eram convidados para festas nas fazendas e ao sair eram massacrados, eram mortos. A violência contra os índios não foi documentada porque os índios nunca são ouvidos. As heranças que estão colocadas na ditadura militar estão presentes em várias frentes, em várias formas como o Estado trata a população indígena. Em alguns lugares do Brasil permanece a figura do capitão, uma figura que
que decide, que manda, que discute lá dentro, mas de forma violenta. Submetê-los, civilizá-los, significa quebrar essa estrutura de autonomia interna, de autogoverno, para que eles estejam a serviço de quem quer que seja. Não se fala em massacre indígena, fala-se em guerra justa, são sempre uma maneira de amenizar, eufemismos para amenizar o combate direto contra o indígena. O indígena era sempre visto como selvagem, então tinha que ser amansados. Não, é que se nós estávamos na nossa aldeia, nós estávamos no nosso costume, né? Para que nós ficar presos ali dentro do que era nosso? Então o índio foi se fechando um cerco em torno deles e eles se acabaram se transformando em agricultores também. A relação do indígena com a terra é muito forte. Então ele perdeu todo o espaço realmente sagrado que ele tinha. A nossa sociedade tem uma lei muito linda e uma prática contrária. Nós poderíamos deixar isso mais claro e ser muito mais objetivos. Isso é do índio? Acabou, é do índio. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Nosso direito é pescar, caçar, né? E isso eu acho errado até hoje, que até hoje tem aqui, nós não pode pescar e nem caçar. Se for pescar e for caçar, a polícia pega e prende. Aquele sinônimo do índio pescador e caçador, ele teve que ir embora. Por quê? Ele não conseguia mais sobreviver. Os melhores lugares de caça e de pesca, o branco tomou conta. Isso fez com que houvesse a destruição da cultura. E havendo a destruição da cultura de um povo, evidentemente há a sua destruição enquanto elemento formador da sua etnia. A gente perguntava para os mais velhos o porquê aquela cadeia, o que aconteceu, quem foi preso ali, eles não queriam contar. Né? Aí a gente perguntava para eles por que eles não queriam contar. Eu acredito assim que é porque eles não queriam lembrar, né, do que tinha passado, os parentes tinham passado ali dentro, né, e eles não queriam lembrar daquele sofrimento, né, ali. Os índios são um contra-exemplo de como é que você pode viver bem e ser feliz, entendeu? Sem viver de um trabalho alienado. Uma coisa que fica na gente toda a vida, né? Pensando por que eles fizeram aquilo, sendo que eu não fiz nada, não matei ninguém, não roubei nada de ninguém, por que ficar preso? Enquanto eles existirem na sua soberania, na sua forma própria de viver, eles estão dizendo para todos nós que uma outra forma de viver é possível.